Não, eu não acho que o Emicida seja exatamente um araponga. De repente, eu acho que ele possa ser mais próximo a um dislexo, né? Ele muda a câmera daquilo que eu estava falando ontem, a respeito de você buscar ter um olhar onde você tenha uma fala, um texto, onde você tenha um foco, né, onde você tenha um sentido. Os cineastas, eles sofrem disso, né, eles sofrem um pouco da dislexia, né, eu já tive algumas questões com a precisão, né? Então, assim, eu acho que... Mas eu acho que... E aí acaba sempre ficando uma coisa com alguns signos, né? Assim, eu tô falando isso, mas eu não tô falando bem isso. Mas eu tô falando pra você, mas eu tô falando também pra não sei o quê. Então, assim, eu acho que essa questão da invasão, né, a questão da invasão dos terenas em terras, né, e a invasão dos guaranis, naquele sentido de 500 anos, faltam tais dias, naquele totem da Globo. Então, assim, eu acho que realmente, eu até eu dei uma entrevista sobre isso, falando de que de, do, dos riscos que essas questões tinham, né? E eu acho que, mas eu não acho que eu não nutro, né? Eu não nutro em mim que o Emicida tenha uma postura a esse ponto, né? De tipo assim, ali tá invadido, então a gente vamos invadir a sua praia, 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 vamos e assim por diante, né? Essa pessoa ela vai ser uma sujeita do estupro, né? Na, 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 nas questões de relação de mídia, né? Então, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que quando você compreende isso, e eu compreendi isso desde o início, né? Desde 2009, né? Quando houve a invasão dos terenas em terras próximas a mim, um pedaço inclusive meu, é, eu, 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 eu tive bastante essa noção, né? Eu tive bastante essa noção da onde que isso, qual representação isso podia, até onde isso podia atingir, né? As pessoas acharem que você está diante de uma questão, na questão é uma questão dos terenas, que é um grupo étnico bastante significativo e são pessoas que eu tenho relação, né? São pessoas que eu tenho contato. Eu passei a minha infância e adolescência fazendo programa de índio, né? Eu quando era criança, eu ia muito para a aldeia dos Terenas, eu frequentava muito o Corvo do Meio, eu sempre tive uma relação muito próxima, quando adolescente também. Quando criança, eu fui um caminho ali no mercado municipal, onde os indígenas começaram a se colocar, ou seja, eu tenho uma relação muito próxima. Eu tenho uma relação metafísica, inclusive, muito próxima dos terenas. Eu gosto dos terenas. Eu sempre me dei muito bem com os terenas. E com os guaranis também. Eu sempre tive uma relação muito forte com os guaranis, né? A gente, quando na questão do suicídio, eu fiz algumas visitas na questão do suicídio dos guaranis, né? Que estava morrendo muita gente, eles estavam se enforcando mesmo. E aí, hoje em dia, eu tenho uma tese sobre a Teresa, né? Teresa dos Guaranis, esse sentido da construção civil, que pode ser um caminho também para a gente estar pensando, né? A organização de casa, de como é que se planeja a vida comunitária, né? Dentro da aldeia ou dentro dos territórios guaranis, né? E aí eu estudei muito a iconografia guarani, pesquisei bastante. E eu sabia desses riscos, né? Dessa dimensão, exatamente isso que eu estava falando ontem,
né? Dessa dimensão aonde você de repente aceita ser invadida, né? Como que você aceita ser invadida? E isso acabou recentemente, quando a emissora esteve aqui, no dia 10 de novembro, isso teve esse sentido espiritual, sim, claro que teve, né? Dessa de, até da despreocupação, né? Da despreocupação com isso. Então, assim, quando os Terenas invadiram em 2009, a gente queria que ali não morresse ninguém, né? Até porque a gente tem esse vínculo, a gente tem esse sentido amistoso, né? A gente sempre teve esse sentido amistoso, né? De proximidade. Ali quando eu era criança, ali na fazenda do meu pai, eles sempre passaram, a gente sempre teve muito contato, nunca houveram as cercas, né? E a gente ia para as festas e era divertido. E isso, inclusive, é uma irmandade, assim, que eu, principalmente, acho que na minha família pessoal, assim, família de sangue, talvez eu seja a pessoa que tenha ficado mais junto, né? Junto com os índios, né? A Marta Guarani foi uma experiência de conhecimento na minha vida muito importante, sobrinha do Marçal. Eu conheci o Marçal também, que era uma referência importante, ou seja, quando os Guaranis começaram a se enforcar, a gente foi para a tribo ali de Dourados, a gente ficou numa localidade ao lado e depois de, acho que fazia muitos anos, eu pude acompanhar uma pagelança que era uma busca exatamente disso, né, de resgatar determinadas vias, né, de força, né, para a sobrevivência dos Guaranis, e foi uma das experiências mais belas que eu vivi, né. Os Guaranis, a pagelança foi uma das experiências mais belas que eu vi, né? A musicalidade do Guarani, os grupos, cada um tocando de uma maneira e cantando a sua toada de maneira distinta, né? E fazendo aquilo na distância dos ouvidos, fazendo uma orquestra, realmente é impressionante a musicalidade, né? A musicalidade dos Guaranis. Então eu acho que essa preocupação, assim, né, de você estar dizendo, você em si está dizendo, vamos estar aí na sua praia, é sempre essa dúvida, né? É sempre essa dúvida do que você está dizendo. Ali eu posso, ali eu não posso, aqui eu tenho cuidado. Ou eu aprendi com você, ou essa experiência é um retorno que eu estou dando no sentido de que eu pensei sobre isso. Quer dizer, essas questões são questões importantes para a gente estar dialogando naquilo que eu estava dizendo, né? Você tentar colocar recortes, né? Você tentar buscar um foco, exatamente, apesar de eu saber que tem você acha que é uma pessoa que é um pajé de um grande grupo de pessoas, eu acho que isso te dá uma busca né, de talvez, ou um sentido de genérico, mas eu acho que é sempre isso, sabe? Não, eu tô tomando cuidado aqui, mas eu tô tomando cuidado aqui por quê? Porque ali eu não tomo cuidado por quê? Entendeu? Ou não, ou eu aprendi com isso foi uma experiência, isso foi um toque. Opa, legal, isso é uma coisa e tal, mas entendeu o que eu tô dizendo? Eu tava tentando dizer exatamente disso. Da gente ter um norte nesse sentido, né? Da gente ter um norte nesse sentido. Porque é muito ruim você se sentir exposto por aqueles que você acha que são os seus aliados, né? Aqueles que são seus aliados, né? De discurso, né? Que são pessoas que você sempre torceu para dar certo, né? São pessoas que você sempre, pô, que legal, né? Então, assim, você tem, você até servir de escada mesmo, não, vem cá, sobe no ombro, né? Dá seu salto. Então, eu acho que essas questões são questões que a gente tem que começar a ter um pouquinho mais de percepção, porque senão você fica, sabe? Senão essa dislexia, ela começa a ter um outro sentido, né? E essa dislexia que começa a ter um outro sentido, começa a dar pontos de interrogação, que são pontos que talvez você, Emicida, não saiba exatamente por que você está dizendo isso, mas é meio por aí que eu tô fazendo essa abordagem, sabe? É legal a gente ter
essa até camaradagem, né?